O método usual de meditação na vida monástica é a prece mântrica, ou a ruminatio, ligando a respiração à palavra, mas a tradição cristã compreende também outras formas de meditação. Ao meditarmos sobre uma imagem bíblica, formamos um quadro cada vez mais intenso da mesma, até que a absorvemos como realidade interna. Para os afeitos à estética, ou pessoas de natureza contemplativa, o ato de absorver interiormente essas imagens é um caminho direto e apropriado para encontrar a paz e alcançar o silêncio. As imagens nos levam ao contato com nosso verdadeiro modo de ser. Quando, através da imagem, harmonizamo-nos com nós mesmos, tornamo-nos sossegados e silenciosos. A palavra alemã Einbildung, imaginação, tem um sentido negativo, associado à presunção, mas também uma conotação positiva associada à interiorização das imagens. Todo homem traz consigo imagens que interiorizou. Para o filósofo grego Platão, a educação existe para que o homem possa interiorizar a imagem divina. Só assim, o homem se torna realmente um ser humano. Um homem educado não é aquele que muito sabe, e sim aquele que absorveu boas imagens. A mística alemã adotou esta concepção nos termos: Cristo é a imagem verdadeira de Deus, o retrato visível do Deus invisível. O homem se torna realmente humano quando absorve em si a imagem de Cristo. A este respeito, o mestre Eckhart disse que absorvemos o Cristo em nós e devemos refleti-lo externamente, enquanto seu espírito se manifesta em nossas palavras e atos, podendo assim tornar-se visível. O propósito da espiritualidade cristã é nos ilustrarmos interiormente com as imagens da Bíblia, tal que, através delas, possamos revelar nossa imagem original e não adulterada, dada por Deus a cada um de nós. A psicologia de Jung fala de imagens arquetípicas que geram efeitos na alma humana, que a posicionam em seu cerne. As imagens bíblicas, que durante a meditação incorporamos, levam-nos ao contato com este cerne do nosso caráter verdadeiro, com o nosso eu original, com a imagem que Deus nos deu e que nos libertam das máscaras que nós próprios adotamos, ou daquelas através das quais outras pessoas nos observam. A medicina alternativa hoje trabalha com o método da imaginação. Para combater as autoimagens frequentemente negativas, os enfermos devem formar a respeito de si mesmos imagens positivas. Mesmo tendo um poder de cura, algumas imagens utilizadas pela medicina alternativa têm um aspecto artificial, ao forjar a ideia de uma fonte de luz que dissipa toda a obscuridade. A Bíblia, no entanto, oferece-nos uma gama total de imagens curativas. Não precisamos criar as imagens, pois a Bíblia e a tradição espiritual as oferecem a nós já prontas. Quando incorporamos tais imagens, entramos em contato com o âmago de nossa personalidade. Entramos em harmonia com nós mesmos e alcançamos o silêncio interior. Uma dessas imagens curativas é o templo. João narrou como Jesus pôs para fora do templo os mercadores, os cambistas, os bois, as ovelhas e as pombas. Esta imagem também pode referir-se a nós. Sentimos-nos frequentemente como se fôssemos estabelecimentos mercantis, com os pensamentos do comerciante a unir na mente. Qual é o meu valor de câmbio no mercado aberto? E o de compra? Que fazer para alterar meu valor? E esses pensamentos são obsessivos. São pensamentos e mais pensamentos superficiais, voando para lá e para cá como pombos. Ao nos ligarmos à imagem,
não precisamos fixar nela o pensamento. Na verdade, coloco-me à disposição para que, no ato da inalação, Cristo entre no meu estabelecimento mercantil. E ao soltar o ar, Ele expulse de mim tudo o que perturba minha paz interior. Depois de incorporar esta imagem por longo espaço de tempo, sinto-me outro. Fico interiormente amplo, sinto em meu ser uma profunda paz e a compaixão divina, com a qual Cristo me preenche a alma. Eu próprio sou o templo de Deus. Através desta imagem, eu descubro meu ser verdadeiro e paro de me depreciar. Não tenho mais que suportar meu caos interno. Não preciso mais enrijecer nem tensionar as costas, pois tenho poder para reunir tudo o que esteja disperso em meu ser. Quando incorporo em mim a imagem do templo, vivencio uma amplitude, uma beleza e uma liberdade internas. Posso visualizar de duas maneiras a entrada de Jesus em meu templo. Numa delas, como na história da Bíblia, Cristo expurga de mim tudo o que não pertence ao meu ser. A outra imagem se encontra em capiteis de igrejas romanas e góticas, onde feras selvagens são retratadas como domesticadas e louvando a Deus com sua força. Quando visualizo esta imagem, assim se define a situação. Eu não posso, de modo algum, jogar tudo para fora de mim. Quando o Espírito do Cristo vai até as feras que existem em mim, elas se transformam. Passam a adornar o templo e a louvar a Deus em mim. Esta visualização é uma imagem da integração e não da divisão. Ambas as imagens são legítimas. Muitas coisas devem ser expurgadas por Cristo, pois confundem a ordem doméstica em nosso ser. Outras coisas devem ser transformadas. Outra imagem curativa é a da sarça ardente. Moisés reconheceu na sarça uma imagem de sua situação, incapacitado, em lugar longínquo, no deserto, inútil para Deus. Nesta imagem, podemos reconhecer a nós mesmos. Somos a sarça, vazios, consumidos, secos, sem valor. Porém, assim mesmo como somos, o esplendor de Deus brilha sobre nós. Podemos, portanto, aceitar nossa realidade como ela é, na certeza de que, mesmo em nossa vacuidade, sentimos a luz de Deus a nos iluminar. Esta imagem também pode ser ligada à respiração. Ao respirar, idealizo que a luz de Deus, o fogo de Deus, invade-me, cumulando-me todo de luz e chamas. A sarça arde sem se queimar, o que significa que eu continuo totalmente o mesmo, com minha fraqueza, minha confusão, minha condição de homem comum. Nada preciso fazer comigo. Posso continuar sendo como sou. Esta imagem me liberta de toda aflição de ter que me transformar e me conduz direto ao sossego interior. Ainda outra imagem é o nascimento de Jesus no estábulo. No estábulo do nosso coração nasce o menino Jesus. Ao incorporarmos esta imagem, sentimos paz e o silêncio que dela emanam. E entramos em contato com a imagem original que Deus nos deu, a sua semelhança. Segundo Jung, o homem deve sempre proferir reiteradamente que ele é o estábulo onde Deus nasceu. Podemos então trazer Deus a tudo o que há em nós, crendo que Deus nasce em nossa realidade, tal como ela é, e que assim Ele renova tudo em nós. A fonte que brota em nós também é uma imagem bíblica curativa. Em nós reside a fonte do Espírito Santo. Também podemos ligar esta imagem à respiração. Na expiração
É como se removêssemos o revestimento que veda nossa fonte interior, atingindo assim o fundo de nossa alma, onde jorra a inesgotável fonte de Deus. Quando bebemos dessa fonte, tudo em nós vivifica e torna-se ameno, e nada escoará de nós, porque a fonte divina é inesgotável. No ato da inalação, podemos idealizar que o fluxo da fonte penetra todo o corpo, refrigerando e preenchendo com o Espírito de Deus. Outra imagem representativa do Espírito Santo é a chama. Segundo Henri Nouwen, costumamos ficar consumidos interiormente, porque deixamos aberta a porta do nosso forno. A meditação significa fechar a porta e prestar atenção por dentro. Então, lá no fundo da alma, o Espírito Santo passa a arder, aquecendo-me com amor. Posso imaginar esta ardência permeando com calor e amor tudo que está frio, endurecido. A imagem pode ser ligada tanto à respiração quanto a uma palavra. Por exemplo, enquanto pronuncio a prece de Jesus, posso ao mesmo tempo imaginar que Jesus vem ao meu templo, nasce no meu estábulo e põe-me em contato com a fonte interior. A Bíblia descreve com palavras as imagens sagradas que Deus nos oferece. A contemplação e absorção dessas imagens ou estátuas pode ser um socorro. A arte muitas vezes compôs e interpretou as imagens bíblicas a seu modo. Quando olhamos para essas imagens, sem tentar analisá-las, mas sentindo-nos unificados com elas, o poder sagrado das imagens bíblicas, por fim, penetra-nos o ser. Esquecemo-nos de nós mesmos e ficamos simplesmente na contemplação. Para os gregos, é justamente a visão o sentido pelo qual podemos vivenciar Deus. Theos, Deus, vem de testai, mirar. Deus é aquele que se torna visível nas imagens bíblicas, ou na beleza da criação, ou num semblante humano. O fato de Paulo ter se dedicado à experiência mística da contemplação, na forma em que foi praticada nos cultos de mistério do primeiro século depois de Cristo, fica evidente em sua segunda carta aos Coríntios. Todos nós, de face descoberta, refletimos a glória do Senhor como um espelho, e somos transformados nesta mesma imagem, sempre mais gloriosa, pela ação do Senhor, que é Espírito. Quando estou contemplando uma imagem, torno-me um com ela, eu me transformo nela, e assim a imagem divina, com sua magnificência, brilha sobre mim. No processo da absorção de imagens bíblicas, é útil se eu me sentar no interior de uma igreja que me toca. Numa igreja romana, posso realizar a experiência de que sou um templo de Deus. Estou salvo em Deus, e eu mesmo sou o lugar onde Deus reside. E se Deus reside em mim, estou em casa, sinto-me acolhido, integrado no externo e no interno. Quando me sento em silêncio, por longo tempo, numa igreja gótica, passo a sentir-me outro. Eu sinto a vastidão do meu templo interno. O esplendor e a beleza de Deus me preenchem. Cristo está no meu templo. Ele expulsou de mim os barulhentos vendedores e cambistas, mas alguns bois, ovelhas e pombas permaneceram lá. Os capitéis mostram em muitas colunas que, de fato, Cristo transformou muitas jaulas que existiam em mim, tal que passaram a compor o espaço da igreja. O feroz, agressivo e instintivo transformou-se em adorno do templo, integrou-se na sua imagem, e isso também me liberta. Numa igreja barroca, torno a vivenciar de outro modo o templo interno. Experimento a diversidade e a vitalidade peculiares. Nas imagens, percebo uma via através das alturas e profundezas da minha vida.
e aprendo que todas são absorvidas pela redentora presença de Deus. Assim, percebo-me em harmonia comigo mesmo e alcanço a paz interior. Numa igreja em forma de tenda, experimento mais outro tipo de transformação. Sinto-me acolhido, porém ao mesmo tempo a caminho. Posso ficar onde estou, mas também sei que devo seguir adiante. Imagens sagradas e outras obras de arte que, posicionadas esparsamente, compõem o panorama de uma igreja. Também auxiliam na prática da introspecção. Quando paro para observar a cruz romana, na cidade antiga, configura-se em mim o amor que emana do semblante do Cristo crucificado e ressurrecto. Frequentemente, sou tocado por uma estátua de Maria, na qual encontro o amor de Deus em seu aspecto maternal. Ao contemplar em Colmar uma imagem de Maria de Martim, experimentei profundamente em meu interior a clareza e o silêncio. A imagem era de tal luminosidade e pureza que se alojou no fundo do meu ser. Em outras igrejas, fascinaram-me imagens sagradas nas quais os artistas retrataram a transformação do homem, salvo por Deus e pelo Espírito Santo, como no caso dos 14 santos auxiliadores, a quem recorro em momentos de doença e sofrimento. E vejo a cura vindo diretamente de Deus e ao mesmo tempo trazida na forma desses santos. Mark de Smet descreveu a fascinação que irradia das imagens da Madonna. Nas imagens da Virgem Maria, estendendo ao mundo o menino Jesus, ele percebeu que a essência assim se manifesta. Mesmo na iminência de morte, deve o homem defender a vida. E para encontrar a fonte desta vida, precisamos saber como achar, dentro de nós, aquele silêncio sutil que não tem forma nem deixa vestígio. Um dos mais imponentes lugares do silêncio que há na face da terra é para ele o Museu Cluny de Paris, onde todo o espaço, vasto e arredondado, está revestido com tapeçarias da mulher com unicórnio. Quando visitei pela primeira vez o lugar, vi-o como o verdadeiro ponto central de Paris, o lugar da iniciação. Cada um tem seu lugar favorito e sua imagem favorita, que tocam e cativam seu íntimo. Quando ficamos fascinados ante uma imagem e a deixamos nos penetrar o espírito, emerge um silêncio que nós próprios jamais poderíamos produzir. Da imagem emana algo que nos conduz ao silêncio, ao misterioso lugar de nossa alma, onde não mais pensamos ou refletimos sobre o que quer que seja, onde somos simplesmente simples, unos com nós mesmos e com a imagem que Deus criou para nós.